Olá, estamos começando mais um programa Espaço Cidadão e queremos agradecer mais uma vez a você pela sua audiência. A audiência também que você dá à nossa TVAL, a programação toda da nossa TVAL. No programa de hoje vamos tratar da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência e convidamos a senhora Janice Krasniak, que é assessora da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, para a gente tratar desse assunto. Muito bem. Tudo bem, Janice? Tudo bem, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso conversar com você e com certeza esclarecer esses assuntos tão pertinentes, né? O que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o que é essa lei? Bom, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela é uma conquista do segmento da pessoa com deficiência. Há muitos anos, né, o segmento, tanto a sociedade civil quanto as pessoas que trabalham com a pessoa com deficiência, vinham batalhando para que saísse a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela foi aprimorada, várias legislações que envolvem o segmento da pessoa com deficiência especificamente, né, foram aprimoradas e nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Existiam muitas leis, né? Para uma mesma Isso, finalidade, então, né? O governo federal tinha algumas que valiam, o governo estadual outros, o município outros. Agora a gente tem uma lei magna que norteia, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Mas ela incluiu todas ou ficaram algumas ela de fora? Aprimorou a legislação. E o mais importante é que agora ela está respaldada pela Convenção Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, está aprimorada. Né? Isso é fundamental, né? Fundamental. Muitas pessoas falam em lei e outras falam em estatuto, tá? Esses dois documentos são a mesma coisa? Não, são a mesma coisa. Quando começou a ser trabalhado, ele começou a ser trabalhado como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Como nós temos o Estatuto do Idoso, teríamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu disse antes, um norte para termos que nos norteasse em relação ao segmento da pessoa com deficiência. Quando o senador Paim, que na época entrou com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, todos denominavam Estatuto. Houve várias audiências públicas, várias consultas, e quando passou para a relatoria da Mara Gabrilli, ela deu a sugestão e foi acatado por todos os demais membros da Câmara Federal e ficou denominada Lei Brasileira da Inclusão, porque ela Santa trata Catarina da participou. inclusão. Efetivamente Sim, desse Santa processo. Catarina participou. Nós fizemos uma audiência pública a pedido do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, onde encaminhamos, na época, o estatuto, né, que era denominado, para toda a sociedade catarinense, para as pessoas que coordenam, que trabalham com o segmento, eles puderam trazer sugestões e nessa audiência pública nós coletamos. Após a coleta dessas informações, a gente encaminhou para o Senado a contribuição do Estado de Santa Catarina. Então, posso dizer que tem o dedinho de Santa Catarina também lá, né? Na Lei Brasileira de Inclusão. Quais foram os direitos de garantias que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe para as pessoas com deficiência? Bom, foram vários os direitos que a gente conseguiu com a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Né? Como, por exemplo, na área de cultura e lazer, né? Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, eles devem reservar espaços e assentos acessíveis. Né? Antes não era lei, agora é lei, eles têm que reservar. Transporte coletivo. Os hotéis, hoje em dia, as pessoas com deficiência, eles fazem turismo como qualquer outra pessoa, com qualquer outro cidadão. Eles vão ter também, tem direito, os hotéis deverão oferecer dormitórios acessíveis, com banheiros acessíveis. Né? Então, como que o deficiente vai num hotel se não tiver um elevador? É verdade. Se não a porta não estiver adequada. Então, ele vai ter esse direito, né? Uma coisa que é importante, as editoras, elas deverão ofertar livros acessíveis. Né? Então, publicou um livro, ele tem que vir no formato acessível para a pessoa com deficiência visual. Então, qualquer publicação. E hoje a gente vê que várias emissoras já estão se adequando também em deixar os textos das reportagens acessíveis para as pessoas com deficiência visual, né? Nossa, isso é bem abrangente, né, Janice? Então bem a abrangente. lei, assim,
deu 63 páginas, então ela é muito vasta, então foram muitos direitos e muitas conquistas. Mas o importante é que ela não tem que ficar só no papel, ela tem que sair do papel. É isso que eu queria te perguntar. Na prática, isso está funcionando? Essa lei tão abrangente como ela foi feita? Olha, enquanto Comissão da Pessoa com Deficiência, nós temos trabalhado para divulgar a Lei Brasileira da Inclusão. Nós confeccionamos aqui na Assembleia Legislativa, em formato bolso, né, a Lei Brasileira de Inclusão, e em todos os eventos que acontecem na casa, nós estamos distribuindo a Lei Brasileira de Inclusão, porque ela só vai ser aplicada, ela só vai ser cobrada se as pessoas tiverem acesso a esse conhecimento, né? Nós temos um depoimento da advogada Kelly Cabral, vamos acompanhar. Hoje, para mim, porque como eu disse, já existiam outras leis que garantiam os mesmos direitos, salvo alguns outros que foram implementados com essa lei, no caso das escolas. Mas, para mim, o maior avanço que hoje nós temos, do ponto de vista até do direito, é a cobrança do gestor público, ele responder com crime de responsabilidade, como improbidade administrativa, pelo não cumprimento de qualquer tipo de acessibilidade do espaço público. Por que eu acho que é o mais importante? Porque se o espaço não for adaptado, se o ambiente não for adaptado, o deficiente não vai conseguir buscar os seus direitos. Então, eu acho que se o gestor público, o administrador público, fizer da cidade, de qualquer que seja, um espaço adaptado, naquela perspectiva de que é o ambiente que é deficiente e não o ser humano, a gente vai conseguir avançar. E vai conseguir avançar quando for cobrado do gestor que a responsabilidade é dele. Então, no momento que ele ficar inelegível, porque ele não vai cumprir, né, a lei, e no momento que ele for até penalizado criminalmente por isso, eu acredito que a tendência é que o poder público execute a lei e faça com que as pessoas consigam buscar os seus direitos, sair de casa para galgar qualquer tipo de perspectiva da sociedade, né? Sair do ambiente familiar para ir para a rua, para ir para a sociedade buscar os seus direitos. Você quer complementar esse comentário? Como o senhor pode ver, a própria presidente do CONED já estava com uma Lei Brasileira da Inclusão, com um livrinho que era aqui da Assembleia, que é distribuído em todos os eventos, né? Então, a gente está trabalhando. E o que ela coloca é isso, eu acho que está na hora dos gestores públicos cair na real e ver que tem que cumprir. Hoje em dia, se a gente for pensar em acessibilidade, não é só para a pessoa com deficiência. Todos nós um dia vamos ser idosos e podemos vir a adquirir alguma deficiência em função de uma doença. Então, o espaço tem que ser acessível. O que é auxílio inclusão? Bom, o auxílio inclusão, ele é previsto na Lei Brasileira de Inclusão para toda pessoa com deficiência quando ela entra no mercado de trabalho. A partir do momento que ela seria contratada por uma empresa, ela passará a receber o auxílio inclusão. Só que não está regulamentado ainda, nem em nível federal, nem estadual e nem municipal. Ou seria, ela trabalha, ganha um salário... Ela ganha o seu salário normal e mais o auxílio inclusão. Por exemplo, a pessoa com deficiência visual, se ela for trabalhar na área de informática, ela precisa de software específico. Ela precisa de bengala, um cadeirante, muitas vezes precisa de uma cadeira específica para estar se locomovendo. Isso tudo tem custos, né? Então, esse auxílio inclusão vem ajudar também para que a pessoa possa se locomover, que a pessoa tenha acessibilidade para desenvolver o seu trabalho. Eu conheço pessoas com deficiência que, para elas poderem se locomover até o trabalho, elas dependem de uma segunda pessoa que possa conduzi-las, que possa acompanhá-las. Então, esse auxílio inclusão vai beneficiar a pessoa. Por que demorou tanto tempo para ser criado esse estatuto? Bom, quando ele entrou, o senhor, como já foi um legislador, sabe que tem toda uma demora. Quando ele entrou, o senador Paim entrou com o estatuto, vários segmentos, vários senadores, deputados federais entraram implementando a lei. Cada vez que ela ia para frente, ela retornava. Nessa última gestão, eles fizeram várias audiências públicas no Brasil todo, todos os estados puderam participar e foi aberta uma consulta pública, onde todos puderam participar. Então, houve uma demora,
Só que nesses últimos tempos houve um interesse muito grande que ela realmente acontecesse, uma cobrança muito grande do segmento, que fosse aprovado o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que venha a ser a Lei Brasileira de Inclusão, né? A Janice, com quem eu estou conversando, ela é assessora do deputado Ney Ascari. Aliás, deputado muito envolvido com essa questão. E falando nisso, vamos ouvir um depoimento do deputado Ney Ascari ali. Esse é um documento importante porque ele organiza toda a norma que trata desse tema no nosso país. Vai facilitar, por conta disso, a pesquisa, a disseminação da informação. A população precisa conhecer os seus direitos e a consolidação dessa norma nesse documento vai justamente proporcionar que estas informações cheguem mais rapidamente à população. A população só consegue cobrar e exigir os seus direitos na medida em que ela passe a conhecer esses direitos. Portanto, este documento, da forma como foi concebido, vai proporcionar, além dessa organização, a facilitação da consulta e, via de consequência, do exercício do direito por parte do cidadão. O deputado Zé Ney comentou ali sobre uma comissão. Ela já foi criada ou vai ser criada ainda? Sim, essa comissão está sendo instalada agora dia 30 de março. É um grupo de trabalho onde nós vamos pegar a legislação do Estado de Santa Catarina, que nós temos relacionada à pessoa com deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, respaldada pela Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e vamos montar o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado de Santa Catarina. Incluir tudo numa coisa Porque só, né? nós temos várias legislações do Estado de Santa Catarina que, com a Lei Brasileira de Inclusão, a gente pode unificar e formar um Estatuto Catarinense. Compactar tudo e... Isso, então, para que não fosse construído por uma só pessoa, o deputado José Ney teve a ideia de criar um grupo de trabalho onde vai participar o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, a Secretaria de Assistência Social, Fundação Catarinense de Educação Especial, a Secretaria da Saúde, vai participar também o Ministério Público, 2 promotores vão participar junto e nós vamos trabalhar. Após montarmos o Estatuto Catarinense, a gente vai abrir a consulta pública no nosso estado, para depois ele tramitar como lei e ser aprovado pelo governador. Então a gente vai ter uma coisa muito bem fundamentada e não construída por uma mão, por várias mãos. Aquela lei aprovada aqui na Assembleia que destina, se eu não estou enganado, 1% para as APAES de Santa Catarina, não vai estar... Ela não está na lei nacional, mas ela pode vir fazer parte da nossa estadual, porque atende as entidades de Santa Catarina, né? Vai compactar então, tudo, já inclui também. Já inclui também. Então, com isso, várias leis que foram criadas em cima do Estatuto vão deixar de existir, porque nós temos o Estatuto Nacional e vamos trabalhar com um Estatuto Catarinense. Então, o Estado do Paraná já fez isso. O Estado do Paraná já tem o Estatuto do Paraná da Pessoa com Deficiência. E nós vamos... Janice, eu vou te pedir licença só um pouquinho, nós vamos a um rápido intervalo e nós já continuamos a conversar, viu? Já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão. Estamos tratando da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nossa convidada de hoje é a Janice Krasniak, assessora da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa. Falando em Assembleia, aqui na Assembleia, o assunto relacionado à inclusão, a ALESC inclusiva, o que é? Foi criada através de uma resolução pela mesa da casa. Na época o senhor fazia parte da mesa da casa. Exatamente. Também. O programa ALESC Inclusiva. O que a gente chegou à conclusão? Que antes de nós fiscalizarmos enquanto comissão lá fora, a casa aqui dentro teria que dar o exemplo de acessibilidade e de inclusão. Então, através dessa resolução foi criado o programa ALESC Inclusiva, que prevê a contratação de estagiários com deficiência, estudantes, né, pessoas que estejam estudando,
para estagiarem dentro da Assembleia Legislativa. Nessa gestão, o presidente da Casa, o deputado Gelson Merizo, contratou mais 8 estagiários. Então, nós estamos no total com 20 estagiários com deficiência atuando dentro da Assembleia Legislativa. Isso é a nossa Alesc Inclusiva. A Alesc Inclusiva. A seleção é feita através de uma comissão interinstitucional, né, que seleciona os candidatos, e nós temos o maior cuidado de selecionar de todos os tipos de deficiência, para que todos saibam conviver e trabalhar com a pessoa com deficiência. Muito bem. Janice, a legislação brasileira sobre a deficiência física, sobre a pessoa com deficiência física, ela existia e foram feitas várias alterações. Ela sofreu muita alteração? Ela sofreu muito naquilo que ela já era, não? Ela foi aprimorada. Foi aprimorada. Aprimorada, ela foi aperfeiçoada e alguns direitos que há muitos anos a categoria vinha reivindicando estão na Lei Brasileira da Inclusão, como, por exemplo, políticas direcionadas na área da saúde, educação, assistência social, né, nos vários segmentos. O atendimento prioritário da pessoa com deficiência nos órgãos públicos. A acessibilidade para surdos na aquisição da Carteira Nacional de Habilitação. O surdo tem direito a ter um intérprete quando faz a prova no Detran. Hoje é lei, né? E está nessa alteração. O educando surdo tem direito a ter a língua brasileira de sinais, a ter um intérprete em sala de aula, né? Então, tudo isso foi aprimorado. Direitos civis que foram conquista de, nossa, há muito tempo que as pessoas pediam, como onde as pessoas com deficiência, elas agora podem votar e serem votadas. Interessante. E antes quando isso a gente não fala, podia. E quando a gente fala em educação, tá? Quais as novidades? Educação, por exemplo, não podem, proíbe as escolas privadas, né, de cobrarem taxa extra para as pessoas com deficiência. As universidades têm que reservar 10% das vagas, né, para pessoas com deficiências, né, nos processos seletivos, né. Nós então, temos a houve propósito um acréscimo. isso, desculpe te interrompendo já, né? A propósito, nós temos um depoimento de uma mãe com uma filha com autismo. Vamos ver. Eu me senti extremamente, como eu posso dizer, vítima assim de preconceito, não é? Porque como que a minha filha, né, conseguiu ir até na educação infantil e até a 4ª série, no caso o 5º ano, sem monitoria, e de repente me surge assim essa conta, não é? Então eu me senti muito, muito, muito mal, me senti extremamente sem chão, porque eu procurei conversar com a fundação, procurei conversar com a PAI, procurei conversar no Ministério Público e eu não tinha respaldo algum, né? E embora a gente visse nas que existia na Constituição brasileira, existiam os direitos das pessoas com deficiência na Declaração de Salamanca, existia a organização, né, da ONU, todos esses direitos sendo garantidos, a gente não via ser cumprido, né? E eu não conseguia compreender, não conseguia entender por quê. Então, eu era a mãe daquela criança que chegava na escola, né? E que eu me senti vitimizada, né? Extremamente assim, vítima de preconceito mesmo. E eu precisei refazer as contas, eu precisei tirar, vamos dizer assim, leite de pedra, como a gente diz, para poder honrar o compromisso com a escola e fazer com que a minha filha continuasse estudando. Então, a propósito disso, aqui em Santa Catarina, né, o Sindicato das Escolas Particulares entraram na Justiça para poder cobrar uma taxa extra das crianças ou das pessoas com deficiência que ingressem nas suas escolas. O que é bem lamentável. Vai contra justamente totalmente tudo discriminatório, né? Que se procura fazer. Aqui em Santa Catarina, nós fizemos uma audiência pública para discutir a inclusão das pessoas com deficiência, né, sem essa cobrança de taxa, né, foi feita uma audiência pública e chamamos o Sindicato das Escolas Particulares. Então já havia todo um movimento. Para nossa surpresa, quando a gente foi aprovada a Lei Brasileira da Inclusão, proibia as escolas particulares de cobrarem a mensalidade, né, extra,
Para nossa surpresa, o Estado de Santa Catarina, o Sindicato das Escolas Particulares entrou com uma ação, né? Entrou uma liminar lá e Uma o juiz liminar deferiu, né? cobrando e um juiz catarinense deu uma liminar também apoiando as escolas particulares. O que é lamentável, porque toda criança, a educação é para todos. Ela não discrimina quem é com deficiência ou sem deficiência. A partir do momento que eu oferto um serviço, eu tenho que dar toda a acessibilidade para a pessoa. Com certeza. A partir do momento que uma faculdade recebe uma pessoa com deficiência visual, ela tem que dar o computador acessível para a pessoa, colocar disponível à pessoa com deficiência visual um computador com softwares adaptados, acessíveis para essa pessoa com deficiência, sabe? Então, o que é triste é ver o nosso Estado, que foi pioneiro em muitas coisas, ser pioneiro na contramão da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas particulares. Mas a gente tem esperança que ainda venha uma medida do Supremo Tribunal dando ganho de causa às pessoas com deficiência, que já sofreram tanta discriminação, né? Acho que foi um ganho de causa liminar, quer dizer, ainda há possibilidade de quebra temos disso, chance né? de reverter a situação. O que uma escola tem que fazer para ser considerada a escola inclusiva? Além das barreiras, romper as barreiras arquitetônicas, né, torná-la acessível com rampas, banheiros, né, a formação dos profissionais, as barreiras atitudinais, atitude que uma criança tem com a outra, né, tornar o conteúdo acessível a todas as pessoas com deficiência. Então, nós temos muito por fazer para que as escolas sejam acessíveis, mas muito já foi feito no estado de Santa Catarina, mas muito ainda temos que fazer. E o que a lei brasileira de inclusão representa na vida dessas pessoas e dessas famílias, Janice? Eu diria assim, que ela só vai representar uma coisa boa a partir do momento que ela sair do papel. O deputado Zazanei sempre nos ensina que a política é a arte de fazer o bem. Que uma legislação só é boa se ela vir de encontro ao segmento, vir de encontro àquele segmento que seria, no caso aqui, a pessoa com deficiência. Então, eu acredito que nós conquistamos muito com a Lei Brasileira de Inclusão. Mas se a sociedade não conhecer, não colocar em prática a Lei Brasileira de Inclusão, de nada foi a nossa luta. Se não sair do papel, não funciona nada. Se não sair do papel, se não tirarmos ela do papel, não levarmos a conhecimento, porque, na verdade, nem deveria existir a legislação. Se a gente tornasse as coisas mais acessíveis, deveria ser espontâneo do ser humano, receber o outro com a deficiência, tornar o ambiente acessível. É verdade. Janice, vamos acompanhar o depoimento da presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial. E eu acho muito importante esses 12 anos de discussão, de conversa, de planejamento, porque vem toda uma estrutura por trás, uma estrutura financeira, uma estrutura de pessoal, porque a gente tem que criar esses trabalhos que ali estão contidos. Então é muito importante. A partir de agora, então assim que foi aprovada a lei, a partir de agora é função do Executivo e do Legislativo fazer com que isso se cumpra. Muito importante é que a lei seja cumprida, porque muitas leis são criadas, mas na execução é diferente. Então a gente está muito assim feliz com tudo isso e a partir de agora é nos organizarmos, né, o Executivo Estadual de Santa Catarina junto com o Legislativo, para que a gente possa o mais rápido possível implantar todos os projetos, os programas e as ações que estão contidas ali dentro desta lei. Janice, você tem alguma coisa a acrescentar a esse depoimento? Tem. Acho que como a presidente Rose colocou ali, foram 12 anos de conquista. Então, como o senhor pode ver, antes desses 12 anos já havia todo um trabalho para que se unificassem as leis. Acho que ela tem que sair do papel, nós temos que trabalhar e levar ela a conhecimento da sociedade. E esse papel a Comissão da Pessoa com Deficiência tem feito. Nós estamos trabalhando em várias capacitações no estado todo. Teremos uma agora esse ano também que vai tratar especificamente do estudo da Lei Brasileira da Inclusão aqui na Assembleia Legislativa. Estamos trabalhando nessa capacitação junto com promotores públicos e vai ser uma capacitação muito interessante para levar a conhecimento das pessoas a legislação, porque ela tem que ser interpretada
E eu acredito que o Poder Executivo, após a escrita do Estatuto Catarinense da Pessoa com Deficiência, onde vamos tentar unificar a legislação, ele tem que trabalhar para que saia decretos que legalize essa legislação. Então, a comissão tem feito seu trabalho, nós temos atuado em parceria com diversos segmentos de todas as áreas, auditiva, visual, deficiência física, em parceria com várias instituições, para levar a legislação, né, o conhecimento da legislação à pessoa com deficiência. Verdade. Agora, eu não sei, nós temos um longo caminho ainda a percorrer em relação a isso. Mas é visível também as transformações, a gente vê calçadas hoje, a obrigatoriedade de ter lá para as pessoas com deficiência visual, as rampas. A gente já é mais visível isso hoje do que há 15, 20 anos atrás. Quer dizer, já melhorou muito, bastante. Já melhorou muito. Tem muito Exatamente. A fazer, mas já melhorou Exato. muito. O senhor que já foi parlamentar, se o senhor observar a Assembleia Legislativa, nesses últimos anos, quantas pessoas com deficiência circulam na Assembleia no dia a dia? E a Assembleia está se tornando a cada dia mais acessível. A conscientização está mais flagrante, né? Vamos dizer assim. Com certeza, né? Muito então, bem. até porque ninguém hoje em dia está livre de sofrer um acidente e vir a ficar uma pessoa com deficiência. Janice, nós estamos terminando nosso programa, mas eu gostaria que você ficasse à vontade para as considerações finais. Todo ano, o deputado José Ney Ascari, como presidente da comissão, procura prestar conta de todas as ações que são desenvolvidas no ano anterior. Isso é uma forma de que a sociedade conheça o que a Assembleia, o que o Parlamento tem feito em relação à pessoa com deficiência. Então, esse ano a gente está disponibilizando, né, em todos os eventos, já foi entregue em todas as entidades, né, o relatório das atividades da comissão de 2015. Para o senhor ter uma ideia, somente o ano passado nós realizamos 11 eventos sobre autismo, que reuniu 7.000 pessoas, onde a Assembleia capacitou, onde nós levamos a legislação pública. E eu diria que a Comissão da Pessoa com Deficiência, ela foi criada, foi implantada em 2012, né? O deputado José criou em 2011, foi implantada em 2012, e a gente está à disposição da sociedade catarinense para fazer o trabalho em prol da pessoa com deficiência e em prol do segmento. Muito bem, parabéns pela sua explanação, parabéns ao deputado José Ney Ascari, que tem uma assessora de primeira linha, né? Janice, muito obrigado pela tua presença aqui, foi um prazer conversar com você. Então aproveite e já lhe entrego o seu relatório. Obrigado, isso é muito bom. Muito obrigado a vocês também que acompanharam o programa até agora. E estaremos juntos, se Deus quiser, no próximo. Até lá.